Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de proteção radiobiológica. Como avisado na semana passada, né? Nessa semana a gente está disponibilizando essa aula de forma gravada para vocês, ao vivo, mais gravada, em decorrência, né, dos Jogos da Copa, certo? Então, já adianto também que, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem estar enviando mensagem para a gente lá no Fale com o Mediador após encerrar a aula, que se tiver alguma dúvida em específico, a gente manda para o professor formador e ele responde, certo? Tem outro comunicadinho para dar para vocês que é em relação às atividades de estudo. Já estão liberadas atividades de estudo 2, 3 e o mapa, né? Então fiquem atentos com esses prazos para vocês não perderem. Lembrando, né, que cada uma dessas atividades avaliativas, ela faz parte da composição de nota da disciplina. Então, não deixem para a última hora, respondam elas em tempo hábil para conseguir ter a nota ali mínima necessária para aprovação. No mais, né, já me despeço aqui, já vou chamar o nosso professor ao palco. Seja bem-vindo, professor Edmilson. Olá, professora, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo bem? Outros, tranquilo, igual voz Per- de locutor. Dessa vez você Opa, vai estar anunciando o quê? anunciando de repente batatas de Batatas. sabão em pó. Brincadeira, professora, tudo a ver, né? Vamos lá, é a nossa aula gravada hoje, tá? Espero que você que estiver me assistindo gravado esteja bem, correndo tudo bem, tá? Então, eu peço licença para começar a compartilhar para a gente dar início aqui à nossa atividade, pode ser? Pode. Compartilhando. Foi? Foi. Perfeitamente. Então, pessoal, você que está me ouvindo gravado, né? Espero que você se encontre bem e que a gente consiga tirar proveito da nossa aula hoje, mesmo sendo gravada. Depois, caso vocês tenham alguma dúvida, passe para a professora Fernanda e ela vai trazer as questões das dúvidas e na próxima aula a gente vai dar seguimento, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre efeitos biológicos das radiações ionizantes, né? Então, a gente tem trazido durante todo esse módulo, né? Falando sobre a radiação, sobre como é que ela se comporta, características das radiações, condições relacionadas à blindagem. Na aula passada falamos bastante sobre alguns efeitos, né, das radiações a nível celular, pela radiobiologia, né? E hoje a gente vai falar sobre, literalmente, os efeitos ao corpo humano, tá? Alguns conceitos serão aplicados hoje. Tá bom? Então, antes de a gente começar, uma palavra motivacional, sendo a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Quantas pessoas de vocês já ouviram falar que ela tem habilidade para fazer algo, mas ela é desmotivada, né? E muitas vezes a gente, por ser esforçado, ter vontade por fazer algo, mesmo não tendo certas habilidades, a gente consegue vencer, né? Eu me lembro quando fazia o meu lato sensu, pós-graduação, e tinha muita física e conceitos de matemática pesados, e nunca foi meu forte, eu acabei tendo que sentar a bunda na cadeira e estudar pesado, derivadas e integrais, para ser feitos os problemas de física, né? Então, é uma questão de vontade, tá? A gente tem que ter vontade, e a vontade sempre vai prevalecer, até mesmo para quem tem habilidade. Enfim, vamos lá? Seguindo um pouquinho, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formas de irradiação, tá? Somos expostos à radiação constantemente, tá? Essas irradiações podem ser de origem externas e internas, tá? A gente é exposto pela natureza, pelo ambiente, ou quando a gente vai fazer algum procedimento radiológico, diagnóstico ou tratamento, tá? Então, de uma forma geral, já estudamos que o ser humano está exposto a radiações. Deixa eu botar meu laser aqui desde exposto a radiações desde o seu nascimento. Então a gente já nasce sendo exposto até em região uterina, tá? Em formação a gente é exposto à radiação pelo próprio corpo da mãe, por ter a mãe faz a incorporação de material, de alimentos, com materiais radioativos, e aquilo ali vai ser passado para a gente. Nós somos irradiados pelo próprio corpo da mãe no período gestacional e tudo mais. A exposição pode ser por fonte natural ou artificial. Ainda, essa exposição pode ocorrer de forma externa ou interna. Assim, compreenderemos cada uma dessas formas. Exposição natural ocorre no caso da radioatividade natural, oriundo dos raios cósmicos presentes na atmosfera, dos raios solares, dos elementos presentes no solo, urânio, tório, e dos elementos presentes no corpo humano ou em alguns alimentos,
como já falei anteriormente, a radioatividade natural, ela literalmente está na natureza, somos expostos pelas radiações cósmicas, de acordo com onde estivermos, raios solares e radiação cósmica, quanto mais alto estivermos, em regiões andinas, por exemplo, somos mais próximos à região de incidência desses raios, então é mais comum essa população ser mais exposta do que pessoas que estão na base, na região a nível do mar. O alimento, existem localidades no planeta, em regiões do nosso próprio Brasil, né, que possuem uma radioatividade maior do que em outros segmentos. Então, a condição de exposição natural, ela é comum. Tá? Haverá situações que terão situações que vai ter mais exposições naturais do que outras. Tá? As exposições artificiais ocorrem através de radioisótopos produzidos artificialmente em reatores nucleares ou ciclotrons, com fontes seladas ou não seladas. Fonte selada imagine o seguinte: imagine uma pilha ou uma bateria de um telefone celular e tudo mais, ele dentro possui estruturas químicas e até mesmo, de certa forma, tóxicas ao contato humano, porém ela está blindada, está selada. E existem fontes radioativas, principalmente utilizadas em gammagrafia, em medicina, na radioterapia, em fontes de braquiterapia, são fontes onde são armazenadas, são seladas, fechadas hermeticamente, que impedem que saia para o meio externo, né, o seu material. Tá? Então, é uma fonte selada. Mas ela não deixa de ser uma fonte de radiação. Ela continua irradiando, porém você não tem a sua exposição do material. Isso é interessante que, nessa condição, você vai ter somente a irradiação e não a contaminação. Então, quando você tem acesso ao material radioativo e esse material radioativo entra em contato com sua pele, né, como se fosse uma caneta, por exemplo, tem uma caneta aqui, a tinta que está aqui dentro, vamos supor que ela seja radioativa, eu não estou tendo contato com a tinta, é uma fonte selada, mas pode ser que aconteça, ela não deixa de me irradiar essa tinta, né, pelo material composto dela sendo radioativo, mas por algum motivo eu vou e me contamino, né? Eu vou ter uma contaminação com a tinta. Isso é uma contaminação, tá? E ao mesmo tempo, além de eu estar sendo irradiado, eu fui contaminado. Tá? Enfim, dessas condições das exposições. Então, você vai ter fontes seladas e não seladas em equipamentos e com equipamentos produtores de radiação, como no caso dos raios-x. Os raios-x você vai produzir a radiação, assim como tomografia, mamografia e outros equipamentos geradores de radiação X. Tá? Quando a gente fala de equipamentos com fontes radioativas, a fonte vai permanecer irradiando enquanto tiver atividade dessa fonte, tá bom? A gente vai ter a exposição externa, tá? Perdão, a exposição externa pode ocorrer tanto com uma fonte natural ou artificial, acontecerá quando a fonte emissora estiver em uma certa distância do corpo do indivíduo exposto. Tá? Você tem uma fonte, né? A exposição externa, a fonte, o material está aqui dentro e ela está me irradiando, uma irradiação externa. Tá legal? Temos a exposição interna, irradiação interna, exposição interna, também pode acontecer quando uma fonte natural ou artificial é observável quando o material radioativo for colocado dentro do corpo do indivíduo. Dentro do corpo, por inalação, por ingestão, por administração via oral, intramuscular, ou por colocação dentro de uma cavidade, dentro de um tecido intersticial, tá? Você vai ter, seja por ingestão, inalação, introdução em cavidade, injeção muscular ou em rede venosa. Em alguns casos, você vai ter essa condição da administração. Então, você vai ter uma fonte radioativa incorporada dentro do seu corpo. Então a gente já sabe definir, né, sobre exposição natural, artificial, uma exposição externa, uma condição, uma irradiação externa, uma radiação interna ao corpo e as condições a qual determina cada uma delas. Tá? Então, essa condição é importante, ok? Professor, pode ocorrer de você ter uma irradiação interna e não ter contaminação? Pode. Lembra que eu falei sobre as fontes seladas? Existem situações que o indivíduo vai ser administrado nele um tratamento braquiterápico, né? Na braquiterapia tem o segmento, tem a teleterapia e a braquiterapia como condição de tratamento. A teleterapia, a fonte fica distante de você e você é irradiado,
Na bracterapia, você tem a condição de administração da fonte dentro do tecido, ou em contato, ou dentro do tecido, ou dentro de uma cavidade. E essa fonte é selada, você não quer que o paciente muitas vezes seja contaminado, como fator de tratamento é só a irradiação. Então, você coloca essa fonte dentro de uma cavidade uterina, por exemplo, para tratamento de câncer de colo de útero. Você faz lá, coloca a fonte dentro da cavidade uterina. Após o tempo de exposição, ela é recolhida para dentro do invólucro de armazenamento. Tratamento de próstata também da mesma forma, é colocado semente de irídio, se eu não me engano, na região prostática, né? Esse paciente é irradiado a próstata do paciente, depois é feito o recolhimento da fonte. Então, você tem uma irradiação interna, porém, não houve contaminação, tá? Existe a possibilidade de você sim ser contaminado. Ah, professor, então quer dizer que tratamentos de medicina nuclear podem ser de contaminação? Sim, algumas contaminações são esperadas e previstas para o processo de tratamento. Ah, não vai fazer mal? Sim, gente. Toda exposição, lembra do princípio da justificativa, deve trazer mais benefício do que malefícios. Ok? Então, se um paciente tiver que fazer uma cintilografia cardíaca, ou fazer uma cintilografia óssea, renal, que seja, é administrado ao paciente um radiofármaco e a partir daí é feita a avaliação fisiomorfológica daquele órgão, daquela estrutura. Um tratamento de tireoide, é administrado iodo radioativo 131 para tratamento de câncer de tireoide. Esse paciente fica isolado, então você tem uma contaminação, tá? E nesse processo tem todo um desenvolvimento do caso de evolução clínica desse paciente. É esperado isso, ok? Lógico, é evidente, há situações onde que há também fatores de acidente, tá? Na próxima aula, na unidade 9, a gente fecha com a condição dos efeitos das condições relacionadas aos acidentes radiológicos e nucleares. Lá eu falo sobre alguns acidentes que houveram, né? Muitos deles por irradiação, mas em alguns casos por contaminação, tá? Paciente, é o caso de Césio 137, onde umas pessoas tiveram até a incorporação, absorveu esse material radioativo. Proteção contra irradiação externa. A dose equivalente recebida pelo trabalhador na irradiação externa é função da taxa de dose no início da irradiação e de sua variação com o transcorrer do tempo de irradiação. Então, teoricamente, quanto mais tempo você for exposto, mais dose você vai levar. Então, de certa forma, o ideal é que você fique quanto menor tempo possível próximo de uma fonte irradiadora. Como trabalhador, em situações, há condições que você não tem como ficar longe, pouco tempo, em centro cirúrgico, por exemplo. No centro cirúrgico, você não tem como deixar o equipamento lá e ir embora. Você coloca o equipamento ali. O que pode acontecer em alguns procedimentos intervencionistas, você colocar um pedal e o médico ele ter o momento dele acionar com o pedal. E você pode até se dar o luxo de se afastar da fonte geradora. Mas muitas situações não tem como. Você tem que fazer os disparos e o comando do equipamento próximo. Tá? Então você tem uma irradiação no corpo do paciente, o médico vai irradiando, apertando o pedal, mas você está ali. Então o tempo que você vai ficar exposto não tem jeito, não tem condição. O que pode ser feito nesses casos é você o quê? Utilizar sempre que possível menor dose para gerar a imagem, desde que não atrapalhe a sua qualidade no processo final, e a blindagem. Tá? Já vamos falar sobre a blindagem. Dessa forma, existem duas maneiras para se reduzir a dose equivalente do trabalhador, ou seja, fornecer-lhe proteção adequada. Proteção é a condição dos biombos, dos anteparos de proteção, no caso, a presença de biombos em salas de exame ou os aventais plumbíferos. Tá? A primeira considerada é a variação do tempo de irradiação e a segunda considerada a redução da taxa de dose, conseguida por redução da atividade da fonte, aumento da distância, fonte de vidro ou com o uso de blindagem. Você pode ficar operacionando equipamentos de raio-x à distância. Por isso que lá, equipamentos móveis, equipamentos de arcos cirúrgicos utilizados com fluoroscopia, né, em centro cirúrgico, você pode utilizar o disparador, você pode ficar distante. O médico ele pede uma execução de fluoroscopia, você aperta o botão, mas você pode ficar distante da fonte. Existe também a posição que você fica na sala. Algumas posições são mais favoráveis a ser menos irradiadas do que outras. A posição que o equipamento, que o arco possui em relação às suas inclinações e rotações para gerar as obliquidades podem provocar ou não mais irradiação para o profissional que estiver próximo ou o paciente, tá?
Uma condição também é a redução do tempo de radiação. Tá? A dose recebida por irradiação externa é diretamente proporcional ao tempo. Então, quanto maior for o tempo que eu ficar presente, próximo à fonte geradora, mais dose que eu vou tomar. Tá? Então, só que, como eu falei, há situações que não existe a possibilidade de você se afastar. Então, eu tenho que utilizar outro mecanismo, a blindagem. Então, evidentemente, a redução do tempo de radiação deve ser compatível com a correta realização das operações necessárias para um bom funcionamento da instalação. A gente fala instalação de forma geral, uma instalação de radiodiagnóstico, uma sala de centro cirúrgico com equipamento de intervencionista e tudo mais, tá? Uma sala de tomografia, né? Tá? Você tem lá uma sala de tomografia e são salas de operação. Caso seja necessário o trabalho em áreas com níveis de radiação elevados, para que as doses recebidas não excedam os limites estabelecidos, é necessário planejar detalhadamente a tarefa a ser executada. Aqui, exclusivamente, ele fala muito sobre condições de altas doses. Principalmente, você vai encontrar isso na radioterapia, em algumas fontes de medicina nuclear e na área industrial. Então, se existe a necessidade de um profissional for adentrar uma área onde existe lá uma fonte radioativa por algum motivo, ele vai ter que entrar para poder fazer reparar um equipamento danificado, estar próximo da fonte, é feito cálculos a qual vai ser demonstrado o tempo que ele pode ele pode permanecer naquele ambiente. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês sobre a questão do acidente que teve numa cidade na antiga União Soviética, onde uma fonte radioativa ficou descartada, né? Nós chamamos de fontes órfãos. Uma fonte órfã foi descartada, foi detectada e gerou acidente com pessoas, né? E essa fonte foi resgatada. E foi feita a montagem de um plano de resgate da fonte. Então, foi calculado o tempo que cada profissional que fosse movimentar essa fonte poderia ficar em contato com ela, levando em considerações a distância, principalmente, e o tempo de exposição. A professora foi levada em consideração a blindagem. Naquele caso dessa fonte radioativa, não tinha como levar em consideração a blindagem. Por quê? A atividade da fonte era muito alta. Então, para gerar uma blindagem que gerasse um fator de proteção significativa, as espessuras seriam enormes de blindagem para o corpo todo. Isso iria incapacitar a locomoção dos profissionais. Então, essa é uma condição de redução da irradiação externa, você ter uma possível minimização de tempo a qual você é exposto à radiação. Então, só para vocês terem ideia, né, aqui fala sobre uma fonte radioativa com uma atividade de 0,2 milisievert/hora. Com o passar do tempo, essa dose vai aumentando, você vai aumentando a sua exposição, vai se integrando à quantidade ao tempo que você foi exposto. Então, uma das formas de proteção é a diminuição do tempo. Redução da atividade da fonte, né? A redução da atividade da fonte pode ser conseguida diminuindo-se a quantidade de material radioativo manipulado. Esta redução pode ser obtida, por exemplo, fracionando-se a fonte em fontes com atividades menores. Isso é muito comum na medicina nuclear, onde você faz a diluição lá do tecnécio, né? Onde você tem lá a fonte de molibdênio, você tem um tecnécio que faz a extração e você consegue fracionar em frascos menores, você vai diluindo aquilo dali. Tá? Então, é uma das formas. Antigamente, eu já comentei com vocês sobre que era comum aquelas camisinhas utilizadas de lampião, né? Uma proteção que era utilizada no lampião porque acendia, aqueles lampiões a gás. Ali era um material feito à base de tório, que era um tório radioativo, que quando queimado ele gerava o brilho. Por isso que se vocês lembrarem, já tiverem visto isso, né? Vocês vão lembrar que existe um brilho, fica brilhando, por isso que já é aquela luz toda. Não é só pelo fogo, pela chama, mas sim pela queima desse material. Então, esse material, à base de tório, se você colocasse muito material desses materiais nos lampiões, juntasse muito, você tinha uma atividade considerável. Por isso que é recomendado você separar e distribuir a venda, né, separadamente, em quantidades menores. Tá? Outro procedimento para redução da atividade de uma fonte é seu armazenamento para que ocorra o decaimento radioativo do material. Este processo é geralmente
empregado para radionuclides de meia-vida curta e principalmente para registros radioativos. Aqui é um repositório intermediário, provavelmente. Eu acredito que isso aqui seja de Angra dos Reis, da usina, onde ficam os materiais radioativos que foram contaminados, que seja, né, separados ali, né, acondicionados e ficam durante um determinado período de tempo. Na medicina nuclear acontece muito isso também, de alguns materiais utilizados para tratamentos ou para diagnóstico. Aquele material que foi considerado classificado como radioativo, com uma atividade que não pode ser liberada como descarte de material comum, ele fica armazenado em local de rejeito radioativo e constantemente aquele rejeito fica sendo monitorado. Tá? Até se determinar que a atividade gerada ali ela é classificada como lixo comum. No caso comum, aí dentro, se for uma seringa, ou se for uma agulha, ou se for material com resto biológico, ela vai ser descartada como infecto contagioso, contaminados, né? Então você vai descartar dessa forma. Mas até então, tudo que dali é material contaminado com radiação, e é material radioativo. Depois que você descaracterizar isso pela queda da atividade, aí vira condição natural de segregação dos outros materiais, comum ou infecto contagioso, como se fosse um lixo hospitalar. É, Aumento da distância da fonte indivíduo, né? A dose de radiação recebida por um indivíduo é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o indivíduo e a fonte. Ou seja, à medida que o indivíduo se afasta da fonte de radiação, a dose por ele recebida diminui. Então, tem um exemplo aqui, né? A fonte está aqui, né? A 1 metro dela, aqui o valor a 1 metro, né? Então, uma distância a 1 metro, ela cai o valor a um quarto de 1.250. Isso vai aumentando, né? Você tem um oitavo, um 16, um sobre 16, um sobre 25 e vai chegando até a um ponto que você já não tem mais condição de tomar dose alguma. Então, sempre quando você faz uma prática, é muito comum para a gente da radiologia, você, em um exame de beira de leito, você utilizar o equipamento móvel e aí você apertar um botão distante dele. Você tem lá um cabo de disparo que tem média de 3 metros, 2 metros e meio, 3 metros, e você ainda, além disso, você pode esticar o seu braço. Então você já ganha aproximadamente 1 metro ainda de braço ainda. Você fica uns 3 a 4 metros. Então, basicamente, essa distância já te gera uma proteção. Mas há situações em que você não consegue ter um bom distanciamento. Por isso que é recomendado, nesses casos, quando isso acontece, é você sempre utilizar um avental plumbífero ao executar exames em beira de leito. Tá? Eu vou ter que acompanhar um exame de um paciente. Vou tomografia, por exemplo. A condição do paciente é grave e tal, eu tenho que ficar na sala por algum motivo acompanhando. Se eu puder ficar distante da área do gantry, onde tem lá o cabeçote da tomografia, eu fico afastado, estou presente para qualquer emergência, porém eu diminuo a minha exposição pela distância que eu estiver da minha fonte geradora. Acontece muito isso em centro cirúrgico, né? Eu vejo muito lá a equipe de anestesia, os anestesistas não gostam de ser expostos, mas infelizmente acontece, eles acabam saindo, ficam de olho lá no monitoramento do paciente, porém fica distante lá do equipamento, tá? Então é uma condição interessante de se distanciar. O uso da blindagem, denomina-se blindagem todo o sistema destinado a atenuar um campo de radiação por interposição de um meio material entre a fonte de radiação e as pessoas ou objetos a proteger, sendo a blindagem o método mais importante de proteção contra irradiação externa. Então, olha só, um meio a proteger, tá? Um meio que vai estar entre a fonte e as pessoas, esse meio que pode ser um monte de material. Vai depender de vários fatores, principalmente do tipo de radiação e energia que ela tiver. Você pode colocar isopor. Lógico que evidente, o isopor vai atenuar uma quantidade ínfima de radiação. Tá? Dependendo do tipo de radiação, basicamente ínfima. Então, lógico que evidente, eu vou utilizando materiais caracterizados pelo maior número atômico que ele possui. Então, quanto maior o número atômico, você tem uma atenuação da radiação ionizante.
E é muito comum, a gente vai ter, a gente já falou sobre isso, as camadas semi-redutoras e desce-redutoras, onde você tem lá diminuição e absorção da radiação, a metade a um décimo final dela ao corpo humano, que é absorvida, liberada, é só apenas um décimo. Então, você pode ter lá o aventais de corpo inteiro, protetor de gônada separado, quando não possível ter o saiote completo, você pode utilizar isso aqui, o protetor de gônada, de tireoide, perdão. Então você utiliza esses mecanismos, né, de proteção individualmente. Você vai ter as proteções de ambiente, né? Por exemplo, essa folha de chumbo que é revestida na parede, baseada no cálculo de blindagem. As espessuras da blindagem é muito baseada no fator de cálculo. Quanto mais próximo ou incidência de feixe primário, maior será a nossa blindagem. Tá? Então você vai ter blindagem de tudo que é canto. A argamassa baritada, né? O bário, ele é um material com alto número atômico também. A argamassa baritada, ela serve como uma material para revestimento dessas paredes e a espessura, como eu falei, estar relacionada com a condição da proximidade da fonte. Quanto mais próximo, maior a espessura, quanto mais distante da fonte geradora, menor a espessura. Dependência dos efeitos nocivos da radiação. A exposição externa é comum nos raios X, tomografia, mamografia, radioterapia, pela técnica de teleterapia, né? A gente tem lá a exposição externa, a teleterapia, como eu falei, método de tratamento radioterápico. Já a exposição interna ocorre nos exames de medicina nuclear, tá? Radioterapia e pela braquiterapia. São condições a quais as fontes vão estar dentro ou em contato do corpo, ou dentro de tecido, dentro de cavidade, que seja. Tá legal? Ah, professor, e a condição dos procedimentos industrializados, industriais e radiadores de grande porte? Tudo isso daí vai estar em exposições externas, tá, gente? Você vai trabalhar com equipamentos com altas doses. Normalmente esses equipamentos e fontes geradores de altas doses, você fica sempre distante, tem que ter uma condição de manipulação, de execução do equipamento, tá? Então é bem diferenciado. Por isso que a gente tem uma atenção muito grande a essas práticas por causa das exposições de alta dose que podem ocorrer. Então, o grau do efeito nocivo da radiação está relacionado ao poder de ionização da radiação, a penetração, a taxa de absorção do tecido e a radiosensibilidade. São condições específicas para estar relacionados aos efeitos nocivos da radiação. Tá? O tipo de radiação, a capacidade de ionizar que ela vai ter é fundamental. Lembrando que ionização é quando você consegue gerar retirada de estruturas da região eletrônica do nosso átomo, você ter a quebra, a retirada de elétrons ali. Tá? Então, a ionização é um processo extremamente grave das radiações, no caso, por isso, ionizantes. Tá? Poder de ionização de uma radiação. O poder de ionização está diretamente ligado ao valor de transferência linear de energia, conhecido como LET, né? É a capacidade que essa energia tem de arrancar elétrons dos átomos. Então, se uma radiação possui um alto LET, quer dizer que ela tem uma maior capacidade de gerar maior ionização, maior capacidade de retirar elétrons das suas camadas, das suas eletrosferas. Normalmente, elétrons das camadas mais externas, que são os mais suscetíveis à perda, né? A sua extração da estrutura eletrônica, né? Das camadas eletrônicas. E normalmente aquela camada de valência é aquela camada que liga um átomo ao outro átomo para formar uma molécula. E elas ocorrem justamente nas camadas mais externas. Então, por algum motivo, ocorre uma ionização de um átomo específico, aquela molécula vai perder a sua aderência àquele átomo e destruição de molécula. A gente viu na aula passada, falando um pouquinho sobre as condições da radioiólise, né? Essa interação da radiação com a molécula da água na célula, que vai gerar indiretamente os efeitos químicos na interação da radiação com o corpo. Na transferência linear de energia, o LET, né, é a quantidade média de energia liberada no meio irradiado, seja por ionização ou excitação, durante o seu deslocamento. Então, a gente vai ter radiação com baixo valor de LET. São raios X, gama e partículas beta negativa, positiva.
assim, Tawata, em 2014, né, ele destaca em seu livro, né, que podem ser mensurados pelo conceito LED. As radiações com partículas carregadas e as eletromagnéticas com raio-x e raios gama, foram introduzidas porque na interação com a matéria produzem elétrons por meio de efeito fotoelétrico e cômputo por produção de pares. Então, elas possuem como caracterização aqui, elas não deixam de ser perigosas, tá? Porém, a capacidade de ionização, elas são bem menores, tá? Mas não quer dizer que elas não têm um rigor de preocupação, tá legal? As radiações com alto LET são aquelas radiações que possuem alto poder de ionização, como as partículas alfas, íons pesados ou nêutrons. As partículas alfas, falamos sobre as características dos tipos de radiação, falamos na questão da blindagem das radiações. A partícula alfa ela pode ser blindada por uma folha de papel, uma simples folha de papel, você blinda as radiações alfa. Porém, você tem uma condição muito grave. Quando essa radiação alfa, você incorpora ela, por exemplo, você engole essa matéria, essa radiação alfa. A radiação alfa mal consegue atravessar a camada morta da pele. Então, se você incorporar isso, você tem um problema muito sério, que é a questão da incorporação da radiação interna. Isso vai gerar um poder de ionização muito alto. Então, se tem essa preocupação, ela possui um LET altíssimo, tá? Seguindo mais um pouquinho aqui, aqui eu demonstro para vocês a questão das radiações, poder de penetração de uma radiação. Pensando do ponto de vista da proteção radiológica, os raios gama apresentam mais poder de penetração, ou seja, consegue atravessar várias espessuras de materiais, tá? Seguido pelos raios X, partículas beta e, por último, partícula alfa. Então, a gente vai ter aqui a partícula alfa sendo barrada por uma folha de papel. Já vimos isso daqui, uma demonstração interessante. Porém, tá? Aí que tem a grande condição, apesar de depender do tipo de emissor, a radiação gama possui poder de penetração alta e energia sendo considerada mais perigosa. Já do ponto de vista de ionização, as partículas alfas e betas são mais perigosas por serem mais ionizantes. Por que que elas são ionizantes? Como a OLED, possui um maior poder de ionização, devido a ter massa e carga. Elas meio que conseguem interagir com maior facilidade as estruturas moleculares do nosso corpo, atômicas do nosso corpo, consegue ter essa interação. Isso é grave, tá? As partículas alfa as partículas alfas, elas têm essa condição específica, né, de ter essa dificuldade em atravessar certos materiais, porém, ela consegue gerar um estrago muito grande, tá? Já as radiações gama, que são eletromagnéticas, juntamente com raio-x, consegue atravessar, né? Consegue atravessar vários tipos de materiais e seguir viagem pelo corpo humano, atravessando materiais, até tudo mais. Porém, ela tem um baixo LED, não consegue ionizar tanto assim, tá? E aí a gente vai ter o poder de ionização em ordem crescente. Você tem a emissão gama, abaixo dela você tem o raio-x, né, com menor poder de ionização também, mas tem seu perigo, tá, gente? Não quer dizer que você não tenha preocupações em relação a isso, porque tem outros fatores relacionados à condição da ionização relacionado, tá? A energia também, tá? A energia da radiação. A emissão gama, emissão beta e emissão alfa sendo a maior com caracterização da ionização, ok? Tipos de tecido atingido, né? O nosso corpo, você quando é irradiado, pode ser focado, né? Por isso que existe uma preocupação muito grande no radiodiagnóstico com a condição principalmente para raio-x, acho que no radiodiagnóstico em geral, tá? Campo de irradiação. O campo de radiação que você vai executar uma aquisição de uma imagem, de uma parte do corpo, o ideal é sempre que você foque exclusivamente naquele local. Você faz uma radiografia de mão, eu vou irradiar. Como é que eu vou descobrir? Se você está me ouvindo agora e ainda não teve nenhum contato com nenhum equipamento de radiodiagnóstico, no estágio ou em aulas práticas, você vai ter essa aula prática e no seu laboratório você vai entender o que eu estou falando. O equipamento ele libera um campo luminoso. Tá? Existe uma luz dentro do meu cabeçote que vai liberar o campo luminoso. Esse campo luminoso é uma representação da radiação, tá? Porque o comportamento da luz é muito semelhante da radiação. Porém,
o espectro energético da luz é visível, eu consigo ver. A radiação não. Num equipamento real, não um simulador, no equipamento real, eu tenho ali literalmente a área que vai delimitar pela luz aonde eu quero que chegue radiação. E sempre que a gente faz um exame radiográfico, sempre que possível, vamos limitar as áreas que eu vou irradiar. Tanto isso para mamografia quanto para tomografia, porque eu consigo também a utilização do FOV, ajustando somente aquilo que eu quero irradiar. Por mais que eu faça um scout grande, quando eu vou fazer a aquisição, que eu tenho uma dose maior, eu posso diminuir, sempre reduzindo. No raio-x, na nossa equipamento de intervencionista da mesma forma, os arco cirúrgico você consegue diminuir também. Então, tem várias formas de você ter essa restrição, tá? É, na radioterapia, também, da mesma forma que você faz uma colocação de blocos de blindagem, que faz restringir somente aquele ponto que você quer fazer o tratamento do paciente, então você consegue fazer essa restrição de áreas. Mas existem situações que não tem como. Você tem uma radiação secundária pelo corpo, por uma sala de exame, onde você está próximo, ou uma sala de procedimento cirúrgico, aí você está sendo exposto da cabeça a ponto dos pés. E aí tem que ter os acessórios de proteção. Então, a gente vai ver aqui, que a gente vimos anteriormente, que o corpo humano é composto por átomos, esses que formarão as moléculas, que formarão células, que juntas formarão tecidos, que formarão órgãos. Integrando os sistemas, o conjunto dos 10 sistemas formará um indivíduo denominado ser humano. Então, você é irradiado, dependendo da condição, da cabeça ao pé. Todos os sistemas. Tá? E cada sistema, cada órgão, cada célula, nós já falamos na aula passada sobre a radiosensibilidade, cada tipo de tecido tem uma resistência à radiação. Ainda o mais importante a ser observado, cada conjunto celular, tecido, responde de forma diferente, tá? Não só o tecido, como o próprio indivíduo, cada indivíduo vai responder. A gente vai falar mais à frente, cada indivíduo responde de forma diferente às exposições. Alguns tecidos são mais sensíveis, outros menos. Para essa sensibilidade é dado o nome de radiosensibilidade. Então, o tipo de tecido atingido, como as gônadas, a irradiação desse tecido poderá ocasionar a indução de tumores, redução da fertilidade e causar efeitos hereditários, atingindo as células germinativas do indivíduo exposto. Pode ocorrer, tá, gente? Você ter exposição na região genital, que isso vai gerar danos. Tá? Por isso que existe uma preocupação muito grande de sempre se ter a proteção gonodal. Tanto para o paciente que vai fazer algum procedimento, tá? Algum procedimento que venha gerar as exposições, desde que a proteção não venha atrapalhar a execução do exame. Tá? Então, eu não posso fazer um exame que eu vou expor o paciente e, a partir daí, gerar uma consequência para ele. Tá? Eu não adquiri a imagem adequada e eu tenho que repetir o exame, uma nova exposição. Tá? E é uma forma de identificação dessa exposição é que vai atingir as células germinativas. Tá? São células que vão fazer as transferências dos efeitos hereditários. Tá? Os óvulos na mulher e os espermatozoides do homem, quando danificados, quando modificados pela irradiação, pelas exposições, e isso vai gerar uma transmissão para uma nova fecundação, tá? Na nova fecundação. O cristalino, o limite de dose anual para o cristalino são de 20 milissieverts, é de 20 milissieverts para os trabalhadores. Existe a possibilidade, né, de você expor os seus olhos às doses de radiação, principalmente no procedimentos intervencionistas, que é muito comum, e aí você tem que, por obrigação, utilizar um protetor de ocular, né, o óculos plumbífero, para proteger o teu cristalino. Porque quando você chega no limite, né, de dose, você pode desenvolver catarata. Tá? A catarata é uma doença ocular provocada, nesse caso aqui, por radioinduzida, né? É uma questão que a gente vai falar daqui a pouco, sobre especificidade, né? Nesse caso aqui, a radiação pode provocar catarata, mas existem outros fatores que podem provocar catarata, tá? Fatores de exposição à luz solar, por exemplo, você pode desenvolver catarata e outros fatores também, tá, gente? Mas existe aqui, nesse caso da radiação, você produzir catarata. A medula óssea, né? Irradiação de medula óssea, a irradiação desse tecido poderá ocasionar a leucemia, por ser um órgão hematopoético, formador de células sanguíneas
quantifica-se a dose equivalente com base na média de todos os tecidos distribuídos nas cavidades das trabéculas ósseas. Então, existe a possibilidade de você ter uma alta exposição e gerar danos à condição do paciente, tá? A condição hematopoética, a produção de células sanguíneas. O osso, também, quando irradiado, né, é mais preocupante nas regiões do endotélio e epitélio, camadas mais superficiais do tecido ósseo, consideradas mais radiosensíveis. Lembrando, tá, que a região do periósteo, que é a região mais externa da estrutura óssea, elas são responsáveis pela nutrição do osso. Caso haja uma falha ou um dano significativo nesse tipo de tecido, você tem a ausência da nutrição do osso, o osso vai ter problemas na sua formação, desenvolvimento dependendo da faixa etária e sobrevida dele, ok? Sobre pulmão, tireoide e mamas, a irradiação desses tecidos pode ocasionar a indução de câncer na região. Por isso, tá? Por isso que é utilizado, né, o avental de corpo inteiro. O avental de corpo inteiro diz que uma proteção significativa se dá a esses órgãos do tórax e abdômen, que são os mais sensíveis, tá? Onde estão as regiões mais sensíveis. E o correto, sempre que possível, a utilização de protetor de tireoide. Você está lá no centro cirúrgico, por exemplo, no centro cirúrgico utiliza o protetor de tireoide. Incomoda, meio que te deixa robótico, né? Você perde a movimentação, porque tem que ficar bem justinho, né? Então você fica meio desconfortável. Mas é melhor você ficar desconfortável do que gerar um problema na tua tireoide por irradiação. Ah, professor, quanto tempo precisa para ter algum problema? Não sei, gente. Dependendo da quantidade de monitoramento que foi feito, o tempo de monitoramento de exposição, você vai desencadear algum problema. Mas esse desencadeamento de danos é com altas doses. Então, tem que ter muita exposição. Quando a gente trabalha no radiodiagnóstico, a gente está trabalhando com energias abaixo na fase da quilovoltagem, tá? Tem quilo, mega, gigavoltagem. Isso aí são coisas estratosféricas mesmo, de doses altíssimas. Mas a gente trabalha com quilovoltagem. Então a gente tem essa condição teoricamente atenuante para a gente, né? Porque a gente trabalha com baixas energias. Agora, quem trabalha com área industrial, área de tratamento de teleterapia por altas doses, aí você não pode se descuidar de hipótese alguma de uma condição de exposição, tá? Então, dos três tecidos citados, a tireoide é mais radiosensível. A condição da tireoide, por ser radiosensível, é importante, tá? Você ter que ter a sua proteção, ok? Ah, professor, mas qual o problema? Lembrando, a tireoide ela é uma glândula que vai liberar, que faz liberação de hormônios que fazem a função fisiológica do seu corpo, né? O hormônio T3 e T4 são desencadeadores para regulação de vários outros sistemas do seu corpo, tá? Então, quando você tem lá algum problema hormonal, você tem que ter a repostura de hormônios, né? Então, quando você tem um dano, nesse caso, por irradiação, você tem um dano na tireoide que vai desencadear o mau funcionamento dela. As mamas com a região pulmonar também, ok? Classificação dos efeitos biológicos. Segundo Tawata, né, os efeitos biológicos possuem algumas classificações distintas. Se for considerar o valor da dose, o tipo de resposta, serão classificados como estocásticos ou determinísticos, se levado em consideração o tempo de manifestação, latência, imediatos ou tardios. Por fim, se destacando o nível celular do dano. Então, serão classificados em somáticos e genéticos. A gente vai ter aqui os efeitos estocásticos, sendo efeitos que não possuem um limiar de dose e têm relação com a exposição de baixas doses de radiação. Ou seja, é a radiação que a gente acaba sendo exposto no nosso trabalho como profissional no radiodiagnóstico. Tá? Não estou falando na teleterapia, na terapia por radiação, tá? Medicina nuclear e radioterapia, que é alta dose. Então, no radiodiagnóstico, as doses são muito baixas. Então, provavelmente, os efeitos que vão gerar são de longo prazo. Se for gerar, tá? Se for gerar, será a longo prazo, efeito estocástico, que vai se estocando os efeitos, vai se tendo reações das exposições, você vai sendo exposto e daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos que vem, pode ser que manifeste alguma reação no seu corpo. Dentro, né, conforme o Tawata, a probabilidade de ocorrência de efeito nocivo
é proporcional à dose recebida, né? Então, quanto maior for a dose, maior a probabilidade que tenha, e esse tempo é encurtado. Mas quanto menor dose, menos exposição, as intercorrências serão a longo prazo. Os efeitos determinísticos, né? Também chamados de efeito não estocástico. O efeito determinístico é um dano que possui um limiar de dose, tendo relação com a exposição às altas doses de radiação. Ocorre nos acidentes ou em tecidos irradiados de tratamentos radioterápicos. É, algumas manifestações clínicas são determinadas pela dose, pelo determinístico. É o caso aqui da que a gente falou sobre a catarata. Se caso você tome uma dose acima de 20 milisievert, é determinado que você vai ter catarata. Por isso que é efeito determinístico. Existem certos tipos de efeitos que podem ocorrer a partir de determinada dose de radiação. Ok? Diferente do estocástico, que não tem uma dose e não tem uma manifestação, ok? Dentre todas, é o câncer, professor, o câncer. Você não fala sobre o câncer e quanto de dose. Não tem, gente. Não tem como quantificar e classificar a possibilidade de uma intercorrência de uma célula cancerígena surgir por uma dose. Não existe um limite, um limiar de dose para o câncer. Ele pode surgir com baixa dose ou alta dose. Isso são fatores que vão estar relacionados às probabilidades e o tipo de tecido irradiado, energia, quantidade de radiação, tudo está relacionado. Tá? A gente viu na aula passada que dentro daquela função fisiológica da mecânica celular, pode ter que num reparo celular, aquela célula danificada por uma ação química, física ou biológica da radiação, vai ter que ter uma recuperação celular. E essa recuperação é indevida, não necessária, que não gere uma condição de sobrevida daquela célula, simplesmente ela é desativada e morta. Então, isso pode acontecer. Você foi exposto, essa exposição gerou um reparo adequado, gerou um reparo, mas não gerou dano suficiente para ter um significativo fisiológico, ou houve um dano celular, mas esse dano gerou literalmente a morte celular, porque a própria célula percebeu que ela não ia conseguir sobreviver. Então, são condições. Existe também o efeito somático, né? O efeito somático é aquele dano causado quando a radiação ionizante lesiona células somáticas do organismo. Esse efeito se manifestará somente no indivíduo exposto à radiação e o nível do dano dependerá da dose absorvida, da taxa de absorção da energia da radiação, é o caso de transferência do LET, né, e do tipo de tecido atingido. Então, vai ter vários fatores relacionados a partir daí. Segundo Augusto, né, se o efeito aparecer dentro de 60 dias, será considerado de imediato. Porém, se aparecer após o período, será considerado como tardio. E aí, no caso do indivíduo receber uma dose de radiação localizada em uma determinada região do corpo, os efeitos observados terão uma relação direta a esta região. Por exemplo, uma radiação localizada nas gônadas poderá acarretar a esterilidade do indivíduo. Ah, professor, então é uma forma então ótima para não ter mais filho, gerar irradiação nas gônadas e pronto. Só que você pode ter a esterilização total, temporária ou permanente, porém você pode também ter outro problema também no corpo, pode ter radiodermite, pode ter câncer, ok? Então, é a dispensar. Por exemplo, na irradiação localizada nas gônadas, poderá ocorrer a esterilização do indivíduo, uma irradiação localizada na pele ocorrerá uma radiodermite, queimadura por radiação, como pode ser visto na figura ao lado aqui. Mas isso aqui, se eu não me engano, foi de um rádio acidentado no irradiador de grande porte em El Salvador, se eu não me engano. Na próxima aula eu devo trazer para vocês algumas imagens, tá? Umas fortezinhas. No caso de organismos inteiros, receber a dose de alta radiação num curto espaço de tempo, os efeitos podem se manifestar em períodos de horas ou dias, com o aparecimento de um conjunto de sinais e sintomas que levam a um quadro clínico típico denominado de síndrome aguda da radiação, que é isso aqui. Você tem várias condições hematopoéticas, gastrointestinais, neurais relacionadas à alta dose, tá? E aí você tem lá as complicações que podem levar o indivíduo ao óbito. Dos efeitos, né? Aí você vai ter, a gente falou sobre a exposição, os efeitos hereditários, que essa é a grande preocupação, se você ainda está em fase de reprodução, assim dizendo, né? Você quer ter filhos e tudo mais, é a condição de você transmitir algum dano que foi dado pela irradiação que você teve.
tá? Lógico que evidente, tá, gente? As exposições vão estar relacionadas muito aos efeitos, à condição de dose que você foi exposto, quanto tempo você foi exposto. Algumas células têm a capacidade de recuperação, como já falei com você, o espermatozoide é uma delas. No caso do homem, tá? O espermatozoide, você tem lá uma reprodução a cada ciclo de 72 horas, se eu não me engano, ou 72, eu não lembro a quantidade de tempo, né? Você tem uma semana, por exemplo. Caso ele não seja liberado, os espermatozoides eles morrem e depois são reproduzidos novos, tá? Eles são reabsorvidos e novos produzidos. Então, o efeito hereditário é aquele dano causado quando a radiação ionizante lesiona células germinativas do organismo, aquelas encontradas nas gônadas do indivíduo exposto. Conforme Augusto, ocorre em exposições de as doses superiores a 1 sievert. Lembrando, tá, que os níveis de trabalho nosso, de cálculos, são em milisievert. Aqui é 1 sievert, está acima das milisievert, tá? Os limites de exposição do trabalhador, é de 50 milisievert ano, como 50 milisievert ano, não ultrapassando 20 milisievert na média ponderada de 5 anos, ok? E existem limites, isso você fazendo uma mensuração somatória. Não pode ultrapassar esses valores, ok? Então, quando você tem 1 sievert, é coisa pra caramba. E ocasiona mutação genética e aberrações cromossômicas de células germinativas. Ah, como é que eles sabem isso? Gente, quando ocorre já comentei isso com vocês, quando ocorrem algum acidente, um rádio acidentado, que foi exposto a um material radioativo, ou aconteceu alguma coisa, normalmente é pego, né? Essas pessoas são levadas a estudo. Tá? E esses estudos vão gerar as informações para fins de pesquisa e trazer elucidações a alguns casos. Tá? Não se expõe ninguém a altas doses, diferentemente de alguns procedimentos que você faz com o uso de fármacos, medicamentos, a qual você tem lá a fase que você faz em indivíduos, na população, em grupos específicos, com o uso de material radioativo não é possível, não é permitido fazer isso. Tá? Esse efeito não se manifesta no indivíduo exposto à radiação, mas nos seus descendentes, ou seja, nos filhos. Ou seja, a exposição que você teve em região gonadal, os danos levados ao espermatozoide ou aos óvulos, você não vai ter danos. Literalmente, você não terá nenhum problema. O problema é quando for feita a fecundação do seu material, dos seus gametas, com outros gametas, né? Então, no processo da irradiação, pode ser que haja uma modificação a nível do DNA, dos cromossomos, do espermatozoide ou do óvulo, tá? As células germinativas. Já no dano genético ocorre, né? Existe a possibilidade de mutações genéticas, falamos sobre isso na aula passada também, sobre essas mutações na condição do reparo celular. Na condição do reparo celular, isso pode ocorrer da transmissão da herança, o adulto A e o adulto B geram a fecundação e aí você vai ter uma célula que pode ter uma manifestação em gerações, tá? Essas gerações podem ter ou não e pular algum problema, tá, de mutações, ok? Então, a manifestação pode causar efeitos visíveis, tá? Pequeno ou aumento do risco de condições congênitas ou aumento potencial de riscos, pode ter vários fatores, tá? Várias condições visíveis ou não da manifestação. Fatores que influenciam o dano biológico instalado. Os efeitos biológicos causados pela radiação ionizante têm natureza bem variável, além do que já estudamos até aqui, como a dose de radiação alta ou baixa, o poder de penetração, o LED e a radiosensibilidade de determinados tecidos. Ainda precisamos considerar se o dano é reversível ou irreversível, a idade e o sexo do indivíduo exposto. E aí a gente entra em alguns conceitos, principalmente aqui na especificidade, né? Os efeitos biológicos das radiações ionizantes podem ser provocados por outras causas que não as radiações ionizantes. Por exemplo, câncer hepático, o câncer, né? O câncer, um tipo de efeito que pode ser causado tanto pelas radiações ionizantes como outras da gente. Por exemplo, câncer hepático pode ser provocado por radiação? Pode, mas também pode ser provocado por vírus. O vírus de hepatite pode provocar câncer. Existem vírus que provocam câncer, como o HPV.
O vírus do HPV pode provocar câncer de colo uterino, tá? Então, não é específico das radiações ionizantes provocarem câncer, tá? Por isso que tem condição de especificidade. Não é específico da radiação, tá? Produzir aquele efeito. Outros agentes podem produzir câncer também. Como existe câncer de pulmão, existe câncer de pulmão. Você tem lá existe primeiro causador de câncer de pulmão é o cigarro. O segundo é o radônio, o gás radioativo. Então você vai ter lá, não é específico do radônio provocar câncer de pulmão, mas também tem o cigarro. Tempo de latência é o tempo que demora, que decorre, né, entre o momento de irradiação e o aparecimento de um dano biológico invisível. No caso da dose de radiação ser alta, esse tempo pode ser muito curto. Ou seja, você foi exposto a uma alta dose, esse tempo de latência pode ser bem curtinho em relação às manifestações que vão ocorrer, tá? Quanto maior a irradiação, menor o tempo. Menor a radiação, maior será o tempo, inversamente proporcional. O tempo de latência é inversamente proporcional à dose, tá? A reversibilidade. Os efeitos biológicos causados pelas radiações ionizantes podem ser reversíveis. A reversibilidade de um efeito dependerá do tipo de célula afetada e da possibilidade de restauração desta célula. Existem, porém, os danos irreversíveis, como o câncer e as necroses. A necrose provocada por algum acidente local, uma alta exposição no tecido, você pode gerar a morte daquele tecido necrosado. Já era, não tem como. É, por exemplo, a infertilidade temporária. Um homem que foi exposto a uma alta dose em região gonadal, pode ser que ele tenha ficado estéril durante um X período de tempo, até a nova produção do novo ciclo de espermatozoide. Ok? Então é reversível essa condição dele. Tá legal? Transmissibilidade. A maior parte das alterações causadas pelas radiações ionizantes que afetam uma célula ou organismo não são transmitidas para outras células, células ou outro organismo. Podemos, porém, citar os danos causados de material genético, né? Que aí você vai transmitir esses efeitos de exposição para um outro possível, para uma outra fator de fecundação e gerar, aí, a partir daí, a sua transmissão genética, né? Então, quando for ter a fecundação, essas exposições de dano a nível genético no seu espermatozoide é formado, é transmitido nesse processo. Então, existe a transmissibilidade somente com material genético pelas células germinativas. Dose limiar, certos efeitos biológicos necessitam para se manifestar que a dose de radiação seja superior a um valor mínimo, chamado de dose limiar. Temos também os efeitos que não necessitam de uma dose limiar para se manifestar, como, por exemplo, podemos citar a anemia, cuja dose limiar é de 1 sievert, de modo as forças, de todas as formas de câncer, que teoricamente não necessitam de uma dose limiar. Ou seja, como eu já falei anteriormente, não tem uma dose. Um câncer ele pode surgir com uma irradiação. Essa irradiação, ela simplesmente por fator probabilístico, e tudo mais, vários fatores, gerar um dano celular e provocar o câncer. A radiosensibilidade, como já falamos anteriormente, nem todas as células, os tecidos e órgãos e organismos respondem igualmente à mesma dose de radiação. As diferenças de sensibilidade observadas seguem a lei de Bergoni e Tribondal, né? A qual diz: a radiosensibilidade das células é diretamente proporcional à sua capacidade de reprodução e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Por exemplo, a pele e as células produtoras de sangue, né? Elas são células que são altamente radiosensíveis por ter uma capacidade muito alta de se reproduzir. Então, essa é uma característica interessante. Fatores que vão influenciar, né, a questão das exposições, né? As pessoas respondem de forma diferente a uma mesma dose de radiação. Como já o caso se eu não me engano, do Devair, que é um dos radioacidentados de Goiânia, ele não morre pelas exposições. Ele foi um dos que teve o maior alto índice de exposição. Ok? Aí teve lá a esposa dele que faleceu, teve contato com material radioativo, teve uma irradiação e ela veio a falecer pela irradiação. Ele já mesmo não morreu por causa da irradiação, morreu por outras causas. Se eu não me engano, por cirrose, porque ele bebia muito, e tudo mais, fatores psicológicos, também depressão, por causa de todo o fator que ocorreu, ok? Então, aí você vai ter lá outros fatores também, fator idade.
crianças é mais radiosensível, tá? Existe o fator das crianças serem mais radiosensíveis, isso porque não tem seus órgãos e mecanismos de defesa ainda maduros, além de ter um número de multiplicação celular muito mais intenso do que o adulto. Então, essa condição de células que estão sempre em multiplicação e constante crescimento e desenvolvimento torna uma criança ser mais radiosensível, tá? Fator idade, mas ter mais predisposição das interações, dos efeitos da irradiação. Tá? No caso do idoso, o mecanismo de reparo e reposição celular é lento e pouco eficiente. Aí tem outro fator, né? Quanto mais velho ficamos, né, alguns reparos param de funcionar. Então, aquela exposição à irradiação em um indivíduo com uma idade mais avançada, pode ser que os reparos não ocorram de forma mais esperada. E aí você vai ter um problema. Fator sexo, né? Conforme tal ato, as mulheres são mais sensíveis aos efeitos das radiações ionizantes. Isso ocorre devido às características morfológicas, órgãos reprodutores e mamas com tecidos mais radiosensíveis, ainda por questões fisiológicas em que a mulher possui ciclos de alterações hormonais e sensibilidade aumentada ou reduzida ao longo de determinado período do mês. Ou seja, a mulher, infelizmente, ela é muito mais sensível aos fatores de exposição, ok? Ah, professor, mas já vi casos aí que mulheres foram expostas a altas doses e nunca tiveram nada. Sim, já vai acontecer, gente. Pode acontecer isso. São fatores que vão estar muito relacionados a outros agregadores, né? Então, a mulher é um fator que pode predispor de predisposição, né? Por isso que eu falei com vocês anteriormente, os tecidos mais sensíveis, a terem abundância, os tecidos mamários, da tireoide, está sempre em ciclos hormonais alterados, isso vai gerar uma predisposição maior, ok? Fator estado físico, né? Segundo o tal ato, a condição física do indivíduo exposto influencia na resposta do organismo aos efeitos nocivos da radiação. Pessoas com mais resistência, bem alimentadas, com uma vida regrada, a atividade física regular, etc., responderão melhor a uma exposição às doses da radiação, sofrendo menos seus efeitos nocivos. Isso pode estar relacionado também como como vou dizer assim, como uma referência, pessoas que são expostas à gripe, a um vírus da gripe, né? Tem pessoas que são mais suscetíveis, outras menos. Aí está relacionado ao fator físico, né? A pessoa tem uma condição, tem uma imunidade mais elevada, né? Então você pode ter lá, sim, uma condição do estado físico ser contribuinte para poder ser mais radiosensível, né? Pessoas com condições como tabagista, como ele fala, tabagista ali embaixo lá, sofrerá mais efeitos nocivos da exposição. Pessoas que têm hábitos saudáveis não muito favoráveis, tá? Você pode desencadear a partir daí alguns danos, ser mais fácil ocorrer esses danos, as exposições. Aí, síndrome aguda das radiações, a gente fala agora, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas é exposto a uma dose alta à radiação, é o que é comum nos acidentes nucleares ou radiológicos, podem vir a desenvolver a chamada síndrome ou doença aguda das radiações. Tá? Segundo o Kuhn, isso ocorre porque muitas células e órgãos sofrem danos severos, em que o mecanismo de reparo celular não consegue ser suficiente. Tá? Então, conforme Buchon, não há registro de morte por exposição a raio-x, resultante de exposição nos exames de diagnóstico por imagem. Então, essa que o Kuhn aqui fala, é que isso é muito comum, tá, em altas doses, tá, em radiações para acidentes nucleares, onde você vai ter lá altas doses, acidentes com fontes radioativas, acidentes radiológicos, é mais comum você ter lá síndrome aguda da radiação. Já o Buchon, ele só confirma que isso não ocorre em radiodiagnóstico. Desde até então, né? Foi falado em 2010, mas até então, que eu saiba, nunca teve nenhuma morte provocada, se tem até noção até agora, foi provocada por, por raio-x, tá? Por radiodiagnóstico, né? Tomografia, mamografia, densitometria óssea, raio-x convencional, tá? Há um caso, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês de um equipamento de fluoroscopia que estava descalibrado. Aí ocorreu uma radiodermite, uma lesão tecidual, tá? Isso pode acontecer, mas levar à morte de um paciente não ocorreu,
tá? E dentro dos efeitos, né, dessa condição da síndrome aguda, você vai ter a anorexia, né? A náusea, vômito, debilidade, fadiga, prostração, diarreia, conjuntivite, eritema, choque e falência aguda da circulação periférica, oligúria, perda da coordenação de movimentos, desorientação, coma e até a morte. Ainda sobre as exposições, a gente tem a síndrome hematopoética, né? Que você vai ter aí com uma dose, uma dose entre 2 a 10 grays, que é a fase prodrômica, ou seja, do momento que foi exposto até a ocorrência da manifestação, levando a 15 minutos, né, após a exposição. Isso é uma condição extremamente importante, porque a síndrome hematopoética, a gente está falando sobre produção de tecido sanguíneo, isso é grave. Passando o período pandrômico, o indivíduo exposto goza de um bem-estar aparentemente bem, né? Caracteriza um período de latência, né? Apesar de parecer bem, o indivíduo pode estar desenvolvendo a síndrome hematopoética, a pessoa está bem. Foi o caso lá dos profissionais que trabalharam, os pilotos de helicóptero que trabalharam lá para conter o acidente lá de Chernobyl, né? Eles foram expostos a uma alta dose, mas chegaram, eles nem levaram em consideração, poxa, por que que a gente vai estar sendo monitorado se a gente não está sentindo nada, tudo mais, questão de alguns minutos, horas depois, quando eles retornaram, foram encaminhados para os hospitais e começaram a passar mal. E daí todos eles morreram. Ocorre uma depressão imunológica com redução do número de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, ou seja, você induz uma uma baixa imunidade devido à exposição à radiação. Aí você vai ter lá caracterizado por deficiência na montagem dos glóbulos brancos, imunodeficiência, aumento das complicações infecciosas, hemorragia, anemia e cicatrização prejudicada. Essa é a síndrome hematopoética, né? Então você tem algo grave. A síndrome gastrointestinal, segundo Buchong, no caso da exposição de doses entre 10 a 50 grays, a síndrome gastrointestinal pode aparecer já no período pandrômico. Essa variação dos sintomas pode ser um alerta ao médico e equipe de acidente radiológico com relação à quantidade de radiação que o indivíduo ou grupo de indivíduos receber. Então você vai ter lá alguns sintomas, tá? Na fase prodrômica, náusea, vômito, diarreia, imediato ou questão de horas, que é o intervalo que pode ocorrer. Você vai ter vômito e diarreia horas e dias depois. Fase aguda, diarreia e septicemia, dias, e fase crônica, né, fibrose, sangramento e fístulas. Alguns meses depois você vai ter nessa condição. Síndrome no sistema nervoso central, de radiação a nível medular e neural, né? Isso é grave, porque você vai ter as exposições das estruturas que são vitais, todas elas são vitais, hematopoética, gastrointestinal, mas o sistema nervoso central é bem complicado e isso vai gerar danos que vão comprometer a função do corpo todo, né? Então, segundo o Buchon, conforme o Buchon explica, né, conforme as exposições de doses acima de 50 grays, podem o indivíduo desenvolver a síndrome do sistema nervoso central. No período prodrômico, apresenta náuseas, vômitos intensos, fica confuso, irritado, isso em minutos após a exposição. O indivíduo exposto pode relatar sensação de queimação na pele, perder a visão e, em casos extremos, até a consciência. Por que ela se manifesta só com esses valores? As células neurais, elas são muito mais, são menos radiosensíveis, são mais resistentes a a doses de radiação. Por isso que elas só vão ocorrer com uma alta dose, de radiação. 50 grays é alto, algo extremamente elevado, tá? O período latente, né, no caso, dura cerca de 12 horas, os sintomas diminuem e podem até desaparecer. A manifestação da doença, os sintomas do período prodrômico voltam de forma súbita, com maior intensidade e com extrema gravidade. O indivíduo fica desorientado, perde a coordenação muscular, apresenta dificuldades para respirar, sofre de perda de equilíbrio e letargia, pode apresentar ataques convulsivos e evolui para o quadro comatoso e morre, né? Então é bem grave isso aqui. Aqui tem a condição do comportamento de ações, né, por exposição em valores de dose em Gray,
tá? Então, aqui é síndrome do sistema nervoso central acima, maior do que 10 graus, né? Então, você vai ter aqui, acima de 10 graus, coma, morte, horas após a exposição, com doses elevadas vão ocorrer, né? Vão ocorrer a síndrome do sistema nervoso central. E acho que, como dose letal, você tem a dose letal sendo aquela qual você vai ter danos significativos de todos os tecidos, tá? A morte por exposição às radiações ocorre quando o indivíduo é exposto a altas doses e de forma aguda, ou seja, em um curto intervalo de tempo. Ele tomou uma lapada de radiação de uma vez só. Tá? São casos de acidentes radiológicos e nucleares. O indivíduo foi exposto a uma alta dose. Alguns danos podem ser provocados a doses menores e de longas exposições. Mas a dose letal pode ser recebida de uma vez só, dependendo da forma qual foi exposto, né? Segundo Augusto, é pouco provável que o indivíduo venha a óbito depois de receber uma dose de um Gray, né? Contudo, se um grupo de pessoas for exposta a uma radiação cuja dose absorvida ficar entre 3 a 5 Grays, né? A chance de óbito é de 50% dessas pessoas dentro de 60 dias após a exposição. É chamada de dose letal. E a dose letal, principalmente de corpo inteiro, você tem toda uma relação de efeitos, tá? Que vão contribuir com a disfunção e a disfunção fisiológica do indivíduo. Aqui, como eu mostrei para você anteriormente, falei com você anteriormente, isso daqui é uma radiodermite que gerou necrose tecidual provocada por um equipamento de fluoroscopia que estava descalibrado, tá? Foi gerado durante um tempo, uma alta exposição, e essa questão do equipamento estar descalibrado gerou isso daqui, tá? Essa queimadurazinha aqui grave. Legal? Acho que a gente encerra por aqui. Professora, alô, professora, tudo bem? Me ouve? Oi, Pro, tava procurando a nossa tela aqui. Tudo bem, É tranquilo. isso então, fechou. É, Vou deixar disponível o vídeo, então, de forma gravada para vocês. E aí, novamente, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode enviar mensagem lá no Fale com o Mediador, que a gente está à disposição ali para responder. Certinho? Muito obrigada, perfeitamente, Pro, pela aula. eu que agradeço mais uma vez, professora Fernanda, e nos vemos a semana que vem para a nossa É isso aí. atividade, na última atividade de aula, ok? Forte abraço para você e boa noite para todos. Obrigada, Pro. Boa noite, bom descanso para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.